não ter experiência com Deus. Milagres que Israel viveu, nenhum de nós vivemos. O problema de Israel não era não conhecer a palavra de Deus. Foi revelada a eles. O problema de Israel era não amar ao Deus que fazia milagres e que tinha revelado a sua palavra. Então, às vezes, o maior problema da vida do cristão não é que ele não conhece a Bíblia, ele sabe o que está na Bíblia. Ele sabe quando obedece e quando desobedece a Deus. Não é que Deus nunca fez milagre na vida dele, ele sabe que Deus já fez. Mas é porque nunca decidiu dispor o seu coração para amar a Deus. Por isso que Jesus resume toda a lei dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo, não é parte, de todo o seu coração. Esse é o primeiro grande mandamento. Aí ele diz que o segundo, aí você ama o seu próximo como a si mesmo. Então, se o grande problema de Israel era não amar ao Senhor de todo o coração, será que o nosso problema como cristão, o nosso grande problema não seria o mesmo? Não é o dinheiro está curto, estou insatisfeito com a minha casa. Não, o problema principal é que quando você ama o Senhor, suas atitudes, decisões e escolhas correspondem a esse amor que você tem a Ele. Simples, né? Então eu vou falar a frase e vocês repetem a seguir. Jesus, eu te amo hoje, mais do que ontem, e menos que amanhã. Que seja realidade. Amém? Está sendo gravado? Não, tá? Pode? Então tá bom. Então eu vou falar. Já, elas são inteligentes. Eu não sei se isso que eu vou falar é lícito, mas não sei se convém ir para fora. Sexta-feira eu fui na homenagem que a escola fez aos avós, né? E minha esposa não pôde ir. Então, a escola ensaiou as crianças a cantar para os avós aquela música do Roberto Carlos. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer, não é? Irmãos, quem anda na presença de Deus, bota tudo Deus na coisa. Os avós chorando, eu chorei também. É claro, que maravilha ver meu netinho lá se esforçando para acompanhar a coreografia, né? Ainda muito pequenininho. Mas, você acredita se você quiser. Mas não tinha necessidade de eu falar isso aqui se fosse mentira. Eu me emocionei mais porque eu me imaginei eu cantando essa música para Deus. Eu dizendo: Senhor, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras eu não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. É isso que dá gás eu tenho falado isso, é isso que dá gás para a pessoa ser crente. Não é ter cargo, não é trabalhar na igreja, não é ser usado por Deus, né? É isso, é um relacionamento de amor. Porque Deus já me ama. Eu não tenho que pedir isso nem esperar isso. Ele já me ama, de graça. É eu que tenho que aprender a amá-lo, a desenvolver o meu amor por Ele, né? Porque ser crente sem amar a Deus, gente, é pesado. É pesado, né? Como Israel achava pesado ser povo de Deus, porque não amava a Deus, né? Amém? Vamos para o nosso texto, então, dessa manhã. Marcos, capítulo 11, do verso 1 até o verso 11.
Acho que você poderá guardar para a sua vida toda a palavra desta manhã, e inclusive com o texto, porque fica fácil de guardar, né? Marcos 11, de 1 a 11. Né? Marcos 11, de 1 a 11. Obrigado, Rosana. Gente, hoje eu posso pregar 2, 3 horas, porque tem almoço na igreja, né? Você sabe. Tá tranquilo. Acharam? Quem está sem Bíblia fica ao lado de um crente aí para acompanhar. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vá até a aldeia que está diante de vocês e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e chamaram o jumentinho preso e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e os outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam diante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o rei de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Você quer que Deus fale com você nesta manhã? Então, peça isso a Ele agora. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e faça essa oração. Senhor Deus e Pai, quantas vezes nós desejamos que o Senhor ouça a nossa oração? Mas quantas vezes o Senhor deseja que nós possamos parar para te ouvir? Não apenas escutar, mas te ouvir. E nesta manhã, Senhor, nós queremos que Tu saibas que nós queremos te ouvir. Senhor, que pelo menos uma palavra, Senhor, atinja o nosso coração de um modo muito pessoal nesta manhã. De modo direto, de modo objetivo. De tal maneira, Senhor, que o nosso espírito possa identificar. Isto o Senhor falou comigo nesta manhã. Por isso, Senhor, nossa oração é que a nossa mente esteja atenta, nossos ouvidos abertos e nosso coração receptivo. E que em nós haja a decisão e a atitude correta em relação àquilo que o Senhor vai falar conosco. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Como é que você acha que está a sua vida? Você acha que a sua vida está caminhando bem? Ou você acha que a sua vida deu uma parada? Eu sei que cada um tem uma resposta, não é? Alguns, hoje de manhã, podem fazer um autoexame e dizer: não, a minha vida eu percebo que ela está caminhando bem. Mas talvez alguns hoje de manhã possam fazer o diagnóstico de dizer: pastor, a impressão que eu tenho é que a minha vida deu uma parada. Né? Então, a pergunta seria: o que é melhor?
Quem está em vantagem? Quem hoje de manhã pode dizer assim, minha vida está caminhando bem, ou quem hoje de manhã diz assim, pastor, parece que a minha vida parou tudo e não está andando nada. Eu quero que você pense um pouco hoje de manhã sobre uma estratégia que Deus tem na vida dos seus filhos, eu vou chamar de parada técnica. Então, como você lida com a parada técnica que Deus faz na sua vida? Eu estive lendo alguma coisa, e na aviação, tem 2 pilotos aqui no auditório, em alguns percursos, alguns casos, tem a parada técnica, e que não é por causa dos passageiros, mas é por causa da aeronave. A aeronave precisa para reabastecer ou para um reparo e depois prosseguir viagem. Mas há uma outra parada técnica, talvez mais famosa, talvez que todos aqui conheçam, que é um esporte que o brasileiro também aprendeu a admirar, que é o voleibol, né? Então, o voleibol tem 2 paradas técnicas, no 8º ponto e no 16º ponto. Eu não sei se você já observou, você assistindo alguma partida de vôlei, que às vezes a parada técnica muda o resultado da partida. Às vezes o time está 8-2, depois da parada técnica vira 16-8, não é? Então, eu já vi isso várias vezes acontecer. Você pensar, esse vai ganhar. Depois da parada técnica, aquele que a gente achava que ia ganhar, ele perde, porque a parada técnica foi bem aproveitada pelo técnico, foi bem aproveitada pela equipe, consertou o que tinha que consertar e mudou o resultado da partida. Então, como que você lida quando o seu técnico espiritual da sua vida cristã, ele fala assim, vou te botar na parada técnica. Vou te botar na parada técnica. E quando você perceber, quando você olhar, você nem percebeu que entrou, mas você vai dizer, caramba, está tudo parado. Eu me esforço daqui, me esforço dali, eu peço, eu oro, eu louvo, eu adoro, mas o negócio não anda. Essa passagem que nós lemos, nós vemos o Deus encarnado fazendo uma parada técnica. Jesus estava descendo da Galileia para a Judéia, né? E essa era a última vez que ele ia fazer essa viagem a pé, muitos quilômetros a pé, vários dias caminhando. Caminhava, chegava a algum lugar, pernoitava para caminhar de novo. E ele estava vindo para, dessa vez, viver a sua última semana ali em Jerusalém. Talvez a festa de Pães Asmos, que culminava na festa da Páscoa, que era um dia só. Pães Asmos 7 dias, mas antecedia a Páscoa, e a festa da Páscoa no dia 14 de Abib, que para nós pode dar março ou abril. Então ele tinha andado muitos quilômetros com os discípulos. E aqui, se você ainda está com a Bíblia aberta, você pode ver em Marcos, no capítulo 10, verso 46, ele chega em Jericó. Aí no capítulo 11, eu gostei mais de Marcos, que Marcos parece que é o mais detalhista dessa história. Aí no capítulo 11, Marcos diz que antes de chegar a Jerusalém, ele se aproximou de Betfagé e Betânia, tá?
por ordem sequencial, geográfica, seria primeiro Betânia, até porque lá ele tinha uma casa para se hospedar, depois Betfagé, Jerusalém. Agora, quando chega em Betfagé, Jesus fez uma parada técnica. É como se ele dissesse para os discípulos, até aqui eu vim andando. Daqui até Jerusalém eu não vou a pé. E nós vamos fazer uma parada técnica, porque antes de eu continuar a jornada, algo precisa acontecer para que a jornada continue. Tá ligado? Pega cada coisinha aí, tá? E aplica para você. Antes da jornada prosseguir, é necessário, Jesus tinha essa consciência que às vezes nós não temos, fazermos, turma, uma parada técnica, porque é preciso acontecer alguma coisa para a nossa jornada prosseguir. E aí ele fala o que tinha que ser feito. Ele fala, olha, ele chama 2 discípulos, e não creio que ele sorteou, ele escolheu, porque a ideia é que Jesus, ele é, na verdade, o grande Moisés, né? Ele é superior a Moisés. Moisés envia 12 espias para ver Canaã. 10 voltaram fofocando e 2 voltaram crendo e acreditando. Jesus, ele sempre mostra que ele é superior a Moisés, porque podemos dizer assim, aonde Moisés errou, Jesus acertou em tudo. Então Jesus sabia, número, às vezes, dá margem à fofoca, à murmuração. Então, eu vou escolher, eu sei os critérios, eu vou escolher 2. Deixou 10 de fora. Né? Dos 12 que Moisés escolheu, só 2 corresponderam. Jesus faz diferente, deixa 10 de fora, não está preocupado com quantidade, eu quero grupo, não, eu quero qualidade. Escolhe só 2 e fala, dá toda a dica, todas as instruções. Daqui para lá eu não continuo como nós fizemos essa jornada. Essa parada técnica é porque a outra etapa vai ser diferente. A outra etapa vai ser diferente. Então nós precisamos dessa parada técnica. A estratégia vai ser outra. Imagina Deus lá de cima, olhando para você e te explicando agora de manhã por que você está na parada técnica. Ele não é o técnico da sua vida cristã? Você não queria a parada técnica e nem sabia que estava nela. Talvez, né? Aí ele fala do juventinho, né? Marcos é super detalhista, fala que ele estava amarrado do lado de fora do portão, né? Na rua. Então eu gosto de Marcos aqui porque ele foi super detalhista. Apesar de ser o evangelista mais conciso, mas parece que nessa história ele falou, não, é tão marcante essa parada técnica que Jesus fez, que eu sou conciso, mas aqui eu não vou ser. Eu vou abordar todos os detalhes, né? E aí ele fala, olha, até aqui eu vim a pé. Daqui até Jerusalém, a caminhada vai ser diferente. Tá? E aí eu quero agora fazer uma pausa, para no final voltar a Jesus novamente, mas mostrar a você quem que, quando você pensa na Bíblia, você imagina assim, como uma figura da igreja, né? Como alguém que Deus trabalhou na sua história e que a sua caminhada, a sua trajetória é uma ilustração no Antigo Testamento da trajetória do caminhar da igreja no Novo. A gente sempre pensa em Israel, não é verdade? Então, eu quero que você veja comigo que esse negócio do nosso técnico espiritual Deus, de parada técnica, isso já é muito antigo, né? E Jesus fez porque o pai dele já tinha feito no passado com Israel. Então, vem comigo em Números, capítulo 17. Israel havia saído do Egito e 9:17, desculpe, né? Acho que eu falei 17, né?
É Números 9, 17. Se você não souber onde fica Números 9, fica depois de Números 8. Tá bom? Então, Números 9, 17 e 18. Olha que coisa, obrigado, olha aí, botaram até na tela quem tiver sem Bíblia, então eu vou ler na tela que a gente fica com uma versão unificada. Mas sempre que a nuvem se alçava, se levantava, de sobre a tenda da comunhão, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Quem ditava o ritmo, se era para a vida de Israel andar ou parar, era quem? Era Deus, o técnico espiritual. Agora avança, agora para. Olha o 18, coloca para nós, por favor. Ordem. Deus nos ensina através da história de Israel que a sua caminhada com Deus, a sua trajetória, não é só avançar, avançar, avançar. Tem paradas técnicas. Por isso que eu falei no início, eu fiz aquela pergunta: quem é que está melhor hoje de manhã? Quem está aqui dentro e pode dizer: pastor, minha vida, eu sinto que é o momento. As coisas estão acontecendo, estão avançando. Para onde eu vou, a porta se abre. Mas talvez outros possam dizer aqui: pastor, eu estou na perseverança, mas nada acontece. Está tudo paradão. E eu falei: quem está melhor hoje de manhã? Então, não existe isso, desde que nós possamos entender que Deus tem as duas coisas planejadas na sua caminhada, na sua trajetória, como ele tinha para Israel. Então, continuando lá, segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Agora, o que determinava isso? A atitude de Deus precedia a de Israel. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. Para acrescentar, Êxodo 14, versículo 1 e 2. Então, eu não vou abrir aqui, vou esperar o Ministério da Projeção nos ajudar. Então, já está aí na tela. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: o que Deus vai falar com Moisés? Verso 2. Fala, eu estou falando com você, Moisés, para você falar com o meu povo. Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. O que Deus estava falando para Moisés falar com Israel? Eu quero uma parada técnica. Israel vai dar uma pausa nessa caminhada em direção a Canaã. Parada técnica. Então, com isso você viu que parada técnica é algo que talvez você nunca pensou, nunca imaginou. Sempre, talvez assim, viu como o pior momento da sua vida, dizendo assim: tá ruim porque tá tudo parado. Será que a sua interpretação estava correta? Se Deus é quem te guia, será que a tua interpretação estava correta porque está vivendo um tempo de pausa? Um tempo que as coisas não andam? Um tempo que Deus falou: agora eu quero a parada técnica. Então, voltando para Jesus, voltando para Marcos 11, eu quero finalizar. Quem quer que eu finalize? Levante a mão. Ninguém quer que eu finalize? Nossa, nunca vi isso acontecer.
Surprise. Não é, Jussara? Tô rindo aqui, coisa inédita. Vocês foram verdadeiros ou não? Ai, mas acho que hoje eu vou deixar o pessoal lá de baixo em apuros de novo, né? Que a Natália fala, pastor, prega muito quando tiver almoço, né? Ah, a Natália está aqui, hoje está tranquilo, né, Natália? É outra equipe, né? Tá não, né? Então a equipe lá vai ter que orar muito para eu continuar. Mas eu quero finalizar fazendo duas colocações que, se você quiser anotar, acho que vale a pena. Enquanto você está caminhando, você está longe. Mas quando você para, você está perto de viver o que Deus tem para você. Quando Deus foi muito específico, falou, Deus deu todo o ponto geográfico para Moisés. Fala para Israel ir para esse local e se acampar lá. Eu quero que pare lá. Israel, aquela parada técnica, falou, isso é um horror. Que Deus é esse? Manda a gente parar aqui, nós estamos encurralados. E o exército de Faraó está vindo, não tem para onde fugir. Que Deus é esse que faz uma parada técnica louca dessa? Pensamento de crente que não aprendeu que na caminhada com Deus não é só avançar, avançar, avançar. Tem paradas técnicas programadas por Deus. Então, para Israel era uma tragédia. Mas no plano do técnico de Deus, eles iam viver o maior milagre que nunca mais eles viveram. Ver diante deles, naquela noite, um mar ser aberto. E Deus enxugar a areia. Porque só abrir o mar, mas a areia molhada não ia resolver, era meio milagre. O milagre tinha que ser inteiro. Mar aberto e areia seca. Virar piso de barro. Já pensou as velhinhas de Israel, os velhinhos, as mulheres grávidas de Israel, andando em areia molhada? É difícil andar em areia molhada. E o texto diz, né, seca. Então, aquela parada técnica era para Israel viver um marco na vida espiritual deles. Tanto que quando termina a parada técnica, Deus fala assim, diz aos filhos de Israel que avance. E Moisés, usado por Deus, fala assim, ó, esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais os verei. Milagre, marco na vida de Israel. A trajetória de vocês até aqui foi essa. Daqui em diante, tudo diferente. A parada técnica, um marco divisor na história de Israel. E aqui, em Marcos 11, o que a parada técnica também representou na vida de Jesus? E aquilo que representou na vida dele pode representar também na sua vida. Então, essa é a segunda colocação que eu quero dividir com você, se você quiser anotar. Quando a sua vida estiver parada, prepare-se. O propósito de Deus para você pode estar para se cumprir. Jesus sabia que era a última viagem dele. Jesus sabia, o propósito está perto de se cumprir. 7 dias eu vou estar na cruz. Daqui a 7 dias. Falta pouco tempo. Eu não conheço, talvez, todos os detalhes da sua vida. Mas Deus conhece.
E Deus sabe por que você está aqui nesta manhã. E Deus sabe por que você ouviu essa palavra. Eu termino perguntando: como você vai sair daqui hoje de manhã? O que muda aqui, no coração, depois desta manhã? Eu quero dar algumas sugestões de mudança. Primeira, nunca mais murmure, nunca mais reclame, nunca mais fique chateado com Deus por causa da parada técnica. E resolva hoje de manhã: esse pecado eu não cometo mais. Amém? Esse pecado eu não cometo mais. Segundo, renove a sua fé. Porque depois da parada técnica, um propósito especial de Deus pode se cumprir na nossa vida. Quem crê e está animado para orar, vamos ficar em pé? Parada técnica que Deus quer para você não é para você ver todos os filmes da Netflix. Parada técnica que Deus quer para você não é para você: eu tenho que distrair, eu tenho que viajar. Você entende? Entende que é diferente? Entende? Às vezes até a viagem vai ser uma parada técnica, para o casal, para a família, mas não necessariamente. Parada técnica, o propósito que Deus você tem para você, Deus, você entendeu. Te preparar para uma nova etapa. Te preparar porque a jornada seguinte vai ser diferente. Então, você tem que concordar com Deus e falar: bendita parada técnica. Porque eu vou refletir, eu vou meditar. Olha o que o Espírito Santo está me lembrando agora. A parada técnica na vida do profeta Elias. O tempo na caverna. Ele sai da caverna conhecendo o Deus que ele não conhecia. Uma experiência nova. E um novo ministério, né? Que Deus fala para ele ungir o novo rei de Damasco. Tá? Então, quem a vida está avançando hoje de manhã, glória a Deus e aleluia. O diabo gostaria que quem a vida está parada, você falasse misericórdia. Mas depois desta manhã você vai falar também glória a Deus e aleluia. Está tudo parado, parece que está tudo trancado, mas não quer dizer que eu estou abandonado. Que Deus não se lembra de mim e não está pensando em mim. Ele tem um propósito maior com essa parada técnica e eu vou aproveitar essa parada técnica como os jogadores de vôlei fazem. Pega todas as instruções e fala: agora nós vamos voltar para a quadra e o jogo vai ser diferente. E nós vamos mudar esse resultado. Eu fico em dúvida se eu oro porque eu fico com medo de não conseguir orar, só chorar. Ou se eu chamo a pastora Renata para orar. Mas eu quero que você feche seus olhos. Feche os olhos, meu irmão, minha irmã, mas abra o coração. Deus não abre o seu coração. É você que abre. E conversa com Deus, porque Deus conversou com você.